Olá pessoal, então para a gente dar sequência aqui no nosso trabalho, a gente vai conversar aqui em cima de algumas atividades que eu separei aqui, tá? Ela já tem as respostas, então a gente vai conversar sobre as respostas. Para a gente entender um pouquinho mais, vamos começar aqui com atividades sobre o mundo árabe, certo? Então é bem interessante isso aí para a gente dar uma trabalhada. Então vamos analisar as afirmativas aqui. Eu vou explicando por que são falsas ou verdadeiras, tá? Então vamos analisar as afirmativas para a gente verificar se são verdadeiras ou falsas. O clima na Península Arábica propiciou o desenvolvimento da agricultura tanto no interior como no litoral dessa região. Não, isso é falsa. A gente sabe que o clima na Península Arábica não era um clima que possibilitava a agricultura em todas as regiões. Apenas em regiões de crescente fértil e mais próximas do litoral, certo? Então, em boa parte das regiões da Península Arábica havia uma grande dificuldade de desenvolver a agricultura. A gente não pode perder isso de vista, tá? A segunda afirmativa diz o seguinte: os beduínos eram povos nômades que ocuparam o interior da Arábia. Perfeitamente. Não eram povos sedentários, os beduínos famosos pela sua atuação no comércio, né, no levar e trazer produtos de diferentes regiões. Um povo muito preparado para enfrentar a hostilidade do ambiente que eles viviam, né? Então os beduínos foram muito importantes nesse processo de ocupação do interior da Arábia. Tá? Povos nômades, ou seja, não tinham moradia fixa, se deslocavam de acordo com a oferta de recursos que eles poderiam desfrutar para viver. A terceira afirmativa diz que Muhammad foi o profeta que pregou o islamismo e por meio dessa religião unificou o povo árabe. Sim, perfeito, isso mesmo. Muhammad, ele atuou diretamente nesse processo de luta para a unificação do povo árabe, seja com a religião, seja com a articulação política, certo? A última afirmativa diz que o jejum é uma das práticas religiosas aconselhadas aos muçulmanos. Exatamente, existe um mês específico do Ramadã onde os muçulmanos praticam o jejum como forma de purificação. Então também é uma prática, certo? Que é uma prática também de outras religiões monoteístas, como o cristianismo, em certos momentos. Então a 1, temos aqui todas as afirmativas verdadeiras, com exceção da primeira. A primeira é falsa, porque fala sobre o clima na Península Arábica, beleza? A 2 fala um pouquinho sobre a importância da cidade de Meca para os árabes antes e depois do islamismo. Então a gente viu que a cidade de Meca, ela é uma cidade que, após se converter ao Islã, após a unificação do mundo árabe, ela é a sede de peregrinação, ou seja, todos os muçulmanos buscam ir ao menos uma vez a Meca nesse processo de peregrinação, certo? Mas antes disso era uma cidade muito importante, habitada pelas tribos dos Coraixitas, onde estava Caba, que abriga a Pedra Negra e a imagem dos ídolos que foram reverenciados das tribos que viviam na Península Arábica. Então Meca é muito importante como uma cidade que guarda essa memória dessa unificação do mundo árabe e se torna a cidade que, do ponto de vista religioso, é a mais importante. Tá? Então sempre lembrar de Meca, a cidade é fundamental para a unificação dos muçulmanos, a unificação do mundo árabe. Ela é muito importante. Tá? Aqui a 3 fala sobre o que motivou os árabes a realizar a expansão territorial. A gente não pode esquecer que os árabes estavam movidos pela questão religiosa, queriam promover a expansão do islamismo e converter fiéis, certo? Mas lembrar também que a busca por terras férteis foi muito importante para além da Península Arábica. A gente sabe que na Península Arábica ali a gente tinha um grau limitado de terras férteis por causa das condições climáticas, como a gente falou ali anteriormente, tá bom? Então lembrar que essa expansão territorial está muito ligado à religião e à expansão agrícola também. Livros. Qual foi a contribuição dos árabes para a produção de livros? Os árabes foram muito importantes porque eles sabiam produzir papel, né? Então eles ajudaram na produção de papel, né? Começaram a produzir papel e difundiram os chamados códices. A gente viu também, a gente tem
né, no nosso material e disponível para nós na internet, as iluminuras que os árabes faziam e essa forma como eles transformavam livros em obras de arte muito bonitas, né? Isso é muito importante também, certo? Outra questão aqui que pode ser muito importante para a gente também é lembrar de alimentos que eram dos árabes que foram trazidos para o Ocidente. Então a gente tem ali uma lista de alimentos que vão desde o arroz, da laranja, limão, a cana-de-açúcar, o café, certo? Esses produtos que foram trazidos para o Brasil pelos colonizadores portugueses há 5 séculos atrás eram produtos que foram levados para a Península Ibérica por meio da invasão, né, a ocupação árabe, a ocupação dos mouros durante quase 7 séculos. Então, até isso, há um intercâmbio de alimentação, há um intercâmbio de cultura quando a gente fala na relação dos povos, né, dos povos árabes com os povos europeus. Então aqui algumas características dessa sociedade em contato com a nossa. Vamos lá então agora avançar. Eu quero te convidar aqui para vir um pouquinho mais para frente, porque a gente vai fazer uma outra atividade também aqui, que pode ser bem interessante para que a gente conheça um pouquinho mais sobre esse conteúdo que a gente está estudando. Vem comigo então. Vamos falar um pouquinho aqui sobre um documento histórico bem rico. Ó. A gente está aqui com a coroação de Carlos Magno pelo Papa Leão III. Estamos então agora na construção da identidade cristã no Ocidente. É uma iluminura. As iluminuras eram, no final da Antiguidade, no início da Idade Média, principalmente, as formas mais utilizadas de recurso para contar a história. Né? Eram obras de arte com o objetivo de contar narrativas históricas sobre o tempo que estava se vivendo. Então aqui a gente tem a coroação de Carlos Magno. A gente falou sobre a importância de Carlos Magno para a difusão do cristianismo e falamos também sobre a importância dele para a construção do sentimento europeu. Carlos Magno é tido como uma espécie de pai da Europa, pai da ideia de que esses países que a gente hoje chama de Europa têm alguma coisa em comum e deveriam estar juntos. Vamos ler aqui um trecho de História da Idade Média, de Maria Pedreiro Sanches, que diz o seguinte, ó. Naquele dia santíssimo da Natividade do Senhor, quando o rei se ergueu depois de orar na missa em frente do túmulo do bem-aventurado Pedro Apóstolo, o Papa Leão colocou-lhe uma coroa na cabeça, e todos os povos dos romanos o aclamou. Vida e vitória para Carlos Augusto, coroado por Deus grande e pacífico imperador dos romanos. E depois desse louvor foi adorado pelo apostólico, à maneira dos antigos príncipes, e, posta de parte a denominação de patrício, foi chamado de imperador e Augusto. Certo? Então tá aí claramente a adesão de Carlos Magno ao cristianismo e a importância que ele terá para esse processo, para essa sociedade. Tá? Isso aqui também é algo muito importante que a gente não pode perder de vista. Tá? Então, após analisar os documentos, responda as questões. Ó. Ao ser coroado pelo Papa Leão III, Carlos Magno foi reconhecido como imperador dos romanos. Qual o significado desse gesto do Papa Leão III? Por meio desse gesto, a igreja então reconhece que o reino dos francos, cujo Carlos Magno é o sucessor, é também sucessor do antigo Império Romano. Então ele teria soberania sobre todas as outras tribos que a gente chamava de bárbaras nesse período. Então, de alguma forma, a Igreja Católica ajudou a consolidar e a fortalecer o poder de Carlos Magno. Aqui a gente tem uma outra afirmação que foi destacada. A aliança que se estabeleceu entre os soberanos francos e a Igreja Católica representava a síntese dos interesses entre os poderes espiritual e temporal. O que isso significa? Igreja Católica e soberanos francos firmaram um interesse, firmaram um grande acordo, que era o acordo de juntar aquele interesse do poder temporal, ou seja, o poder da terra, o poder dos humanos, com o poder espiritual, que era o poder da igreja. Então foi um grande acordo que a gente vai perceber que vai ser fundamental para entender a Idade Média, porque na Idade Média o poder político temporal está diretamente relacionado ao poder
espiritual da igreja. Um não vai viver sem o outro. Isso é muito importante de ser dito, tá? Então aqui a gente, ao observar a coroação de Carlos Magno, a gente tem uma síntese muito rica sobre aquilo que aconteceu ao final da Antiguidade e que está dando início à Idade Média. A Igreja Católica está legitimando o poder do reino dos francos e a identidade cristã está se afirmando como a identidade europeia do poder político, social e cultural. Isso é muito importante para você entender, então, como é que essa Idade Média vai surgir, como é que ela vai se construir e qual é o papel dessa relação entre o poder político e o poder da igreja. Certo, pessoal? Então, esses exercícios aqui que a gente trouxe são ricos para a gente conversar, né, para a gente verificar um pouco dessa nossa aprendizagem. Espero que tenham sido úteis e a gente se vê numa próxima semana.